para quem está assistindo o podcast, né? E hoje não faz ou faz de uma maneira muito... Qual que seria o primeiro passo ali para a pessoa começar? Seria contratar um gerente de produto? Qual que é o primeiro passo para alguém que está... Para algum supermercado que está começando ali, ouviu o podcast e achou legais as ideias e tal, mas não sabe como começar? O que você indica? Olha, comece organizando a sua árvore de decisão baseado no seu perfil do seu consumidor. Por exemplo, tem um supermercado perto da minha casa que ele tem uma área enorme central no supermercado que me chamou muito a atenção quando eu vim morar em São Paulo, que era só de produtos vendidos a granel. E aquilo me chamou muita atenção. Pô, produtos a granel, nem se vende mais isso, né? Ele tem uma área enorme, um balcão, com 3, 4 pessoas trabalhando ali dentro para venda de produtos a granel. Ele vende tudo a granel. Ele vende arroz, feijão, farinha, milho, tudo. E aí eu fui conversar como eu sou muito curiosa, né? Onde eu estou, eu aprendo. Perguntar por que ele tinha aquele espaço. E aí ele disse o seguinte, que mais de 70% dos clientes deles são idosos. E os idosos normalmente moram sozinhos. E por morarem sozinhos, eles compram poucas quantidades. Então, eles não querem comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de milharina. Eles querem comprar 200 gramas, 300 gramas. Então, eles resolveram fazer essa área de produtos a granel para atender esse público idoso deles. Então, como é que ele descobriu isso? Primeiro, no feeling, na observação, se vê muita coisa. Mas ele fez um CRM, ele começou a cadastrar todos os clientes e aí ele identificou a faixa etária. E dentro dessa faixa etária ele identificou as demandas e atende perfeitamente. E tem uma outra coisa, o idoso ir ao supermercado, comprar 200 gramas de arroz é um passeio, é a caminhada do dia. Então, faz parte da rotina dele ir ao supermercado comprar aquele pouquinho de comida. Você está balançando para dizer... É exatamente assim. Então, ir ali comprar 200 gramas de arroz, para ele é a caminhada do dia. Então, faz parte da rotina daquele público. Então, ele está totalmente integrado com um raio ali de 2 quilômetros em volta dele, atendendo exatamente o público dele. Então, o CRM, como a gente falou, é uma ferramenta fantástica para mostrar isso. Se ele não tem nada... Ele converse com os clientes dele, ele pegue informações na mão, anote e comece a desenhar a árvore de categoria de produto dele de acordo com o perfil do cliente que frequenta aquela loja. Não de acordo com o que é mais conveniente da compradora colocar no sistema. Não da forma como é mais fácil a menina do cadastro colocar no sistema. Uhum. Então, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho. É muito mais fácil dizer, coloca ali. Hoje os CRMs eles estão mais acessíveis para o varejo, mas independente do CRM, se ele tem uma lista de transmissão no WhatsApp, você tem o Google Forms lá que é de graça, faz uma pesquisa, compartilha na lista de transmissão do WhatsApp. E aí ele vai fazer uma árvore de categoria ou uma árvore de decisão muito mais alinhada com o perfil do público dele. Sim. Ele vai fazer um menu no e-commerce muito mais adaptado ao perfil do público dele. Ah, mas esse cara tem, sei lá, ele tem 15 lojas. Ele tem que fazer isso diferente naquela loja? Tem. Porque senão ele não vai ter o melhor desempenho. Se ele não pensar regionalmente, localmente, na loja, ele não vai ter o mesmo desempenho que ele teria se ele pensasse. Então, nem toda loja desse supermercado, dessa rede de supermercado, nem todas as lojas dele tem o produto a granel. Mas essa, especificamente, tem. E ele vende pra caramba. Olha só. Tem filas. Né? E os velhinhos tudo conversando na fila, trocando ideia e tal. É muito interessante, né? Então, isso é um exemplo de como eu faço com que minha loja converse com o meu público de forma muito próxima. E ele vai fidelizar você, ele vai fidelizar a sua loja. Porque a loja faz exatamente o que ele precisa, dá a ele o que ele quer. Né? Então, a árvore, voltando à pergunta, qual é o primeiro passo? Desenhar essa árvore. Senta, desenha mesmo, escreve. Né? Como é que vai ser a categoria? Eu vou vender fralda onde? Não é lá na higiene e limpeza. Eu tenho tanto público de jovens com 2 filhos pequenos
porque eu vou ter uma categoria bebê, ou puericultura, né? Que é a área que cuida de bebê. Então, eu vou ter... Puericultura é uma palavra muito difícil, as pessoas nem conhecem. Então, coloca lá bebê, mundo bebê. Se colocar na loja virtual essa... Esse é um ponto também, que às vezes o pessoal linguagem. coloca na departamentalização do sistema, algo que no dia a dia da loja faz muito sentido. Então, mas quando você vai comprar alguma coisa, o consumidor vai comprar, aquela palavra para ele não significa Não faz sentido, nada, exatamente. Né? Então, tem que pensar nisso. Por também. exemplo, o consumo de vinho no Brasil aumentou muito, né, nos últimos anos. Se consome muito mais vinho do que se consumia há 10 anos atrás. E eu vejo que as lojas não sabem fazer direito às exposições dos vinhos. Né? Como é que o consumidor brasileiro consome vinho? Quem são os produtores mais próximos da gente? América do Sul. A gente tem mais vinhos da Argentina e do Chile do que vinhos da França e da Itália. Né? Então, se são da Argentina e do Chile, a comunicação é por uva, não é por região. Na Itália e na França, se vende vinho por região. A gente não conhece as regiões, os nomes das regiões. Então, a gente tem muito mais dificuldade do que comprar uma uva Malbec, uma uva Carmené, Cabernet. Então, como que o cliente, se eu quero investir numa adega bacana, primeira coisa, como é que você... Não tem CRM? Pergunta. Todo mundo que entrar na adega, você pergunta. Você compra vinho? Eu compro por uva. Pronto, eu também compro por uva. Você, Júnior? Por valor. Não, mas... Deixa eu corrigir. Não, mas isso daí eu já vi muita gente chegar no espaço de vinho do mercado que eu vou lá. Eu queria um vinho até R$50, até R$100, Sim. até R$80. Eu falei brincando, eu compro por uva também, mas eu acho muito comum isso. Por o pessoal preço, por fala, preço. É uma ocasião especial, então hoje eu vou gastar tantos reais no vinho. Qual o melhor vinho branco que você Isso. tem de até Pronto, R$100? ele deu uma ótima dica. Ó. Tem uma grande loja, não vou falar o nome, mas tem uma grande loja de vinho em São Paulo, que ela vende vinhos fantásticos, é uma loja muito sofisticada, e ela vende por valor. Toda a exposição da loja está organizada por valor. Então, eu quero um vinho até R$200, eu quero um vinho até R$100. Ela tem lá. A setorização por valor. Então, tem que fazer sentido para aquele consumidor. Eu, especificamente, nesse caso, eu não sei. Não posso dizer para ele. Até porque isso pode também variar de região para região. Pode ser que na região do Cidade Jardim não seja por valor, seja por região. Né? A loja do Cidade Jardim. Pode ser que na loja no centro da cidade seja por valor. Então, isso também vai variar por localização. Mas é importante ele saber como organizar a adega dele. Né? Essa semana mesmo eu tava dando um exemplo da padaria. Né? Eu tenho uma padaria do lado da minha casa. Do lá, aí você pensa assim, quanto mais tempo o consumidor passa dentro da loja, mais ele consome, certo? Legal. Você vai na padaria fazer o quê? Comprar pão. Pão é o produto destino. Você vai lá, compra o pão, vai embora? Raramente. Você compra o pão, aí você compra o queijo, aí você compra o presunto, você compra o leite e por aí vai. O primeiro lugar onde você leva mais tempo é na fila do pão, se você for no horário de pico. Se não for horário de pico, você não leva tempo em fila nenhuma, a não ser na fila dos frios. Todo mundo quer comprar os frios fininhos, fatiadinhos finos, fatiados na hora, mesmo tendo do lado um balcão cheio de bandejinha. Esse é o comportamento brasileiro. Então, se você está diante de uma fila, o que você tem que fazer? Aproveitar aquele cliente que está ali naquela fila. Aí, essa padaria que é na frente da minha casa, todo dia eu vou lá e eu fico indignada. Uma hora eu ainda vou chamar o dono para conversar. Tem uma gôndola de madeira linda, uma estante linda de madeira. E ela fica exatamente na lateral da área dos frios, que é onde tem fila. O que ele faz com aquela parede? O que ele deveria fazer com aquela parede se eu estou ali parada na frente do balcão dos frios para comprar queijo, salame, presunto? O que ele deveria ter naquela parede? Produtos que façam cross-merchandising. Então, ele poderia ter outros queijos que não precisam estar nos frios. Ele poderia ter um painel, uma TV
mostrando ambientações da casa, das pessoas consumindo vinho e queijos. Ele poderia ter vinhos naquela prateleira, naquela gôndola. Ele poderia ter objetos de consumo de queijos e vinhos, como tábuas, né, porta-petiscos, etc. Sabe o que ele tem? Na parede inteira, do teto ao chão, caixa de leite. Caixa de leite. De R$5. E assim... Aí você diz assim, tá, então esse negócio dá dinheiro, eu vou lhe dar só esse exemplo. Se você multiplicar, eu fiz a conta, ele tem 100 caixas de leite a R$5. Se ele vender tudo de uma vez, ele vai vender R$500, né? Se ele colocar 5 garrafas de vinho e vender 5 garrafas de vinho, ele vai vender os mesmos R$500. 5 garrafas de vinho a R$100. Então, ele está aproveitando muito mal o espaço. E tem um fator aí também, né? Porque são raras as pessoas que conseguem ter uma decisão de consumo racional, né? A gente tende a ter Não tem. Né? A gente não tem. E perde essa oportunidade, né? A gente compra pela emoção e justifica a compra pela razão. Essa é a técnica. A gente não é racional. A gente não compra. Por mais que a gente ache que a gente compra de forma racional, a gente não compra, não consome de forma racional. A gente consome de forma emocional. Aí, quando chega em casa, que a gente vê a nota, a gente justifica. Né? Eu mereço, eu preciso. Aí a gente justifica de forma racional. Mas, assim, fechando todo esse ciclo da gestão de categoria, tem a exposição. Então, quando eu exponho o produto de forma adequada, eu também elevo o meu ganho, eu elevo meu faturamento, eu elevo minha margem. Porque eu estou pensando os espaços como algo que tem que pagar meu aluguel. Isso aqui tem que pagar meu aluguel. E essas 100 caixas de leite aqui não paga esse espaço lindo, maravilhoso que eu tenho. Ele gastou uma fortuna para fazer aquela estante de madeira, do teto ao chão, e usa muito mal. Né? E o impacto que isso vai ter na percepção do cliente, né? A gente falou de tantas coisas aqui que tem um impacto direto na percepção do cliente. Imagina, você está lá na fila para comprar o bendito do salame, e aí ele mostra as fatias de Parma. E aí você começa a ter água na boca. Na hora que você chega no balcão, você não quer mais o salame, você quer o Parma, que custa 10 vezes mais caro. Porque ele tem uma TVzinha ali seduzindo você, do lado do balcão dos frios. Né? Então, os espaços também da loja têm que ser pensados sobre esse ângulo. O que é que eu consigo estimular meu cliente a fazer? Né? Porque ele já está ali, e ele está em pé, e ele está esperando, ele não está fazendo nada. É a hora de eu convencer ele, subliminarmente, a fazer algo que eu queira.